Olá, Lívia. Hoje é um assunto bom para você, hein, Livinha? Você vai gostar. Tirar assim. Deixa eu deixar nosso tema aqui. Tá me ouvindo bem, Lívia? Tá? Que bom. A imagem tá boa, tá tremida. Troquei de local. Ontem ficou muito tremida lá no escritório. Então eu vim pro meu estúdio 1, como diz meu esposo. A imagem tá boa. Olá, Antônio, bem-vindo. Vamos dar um minutinho para o pessoal chegar. E aí a gente começa. E Rose, bem-vinda. Que bom ter você aqui. Saudade. A Rose faz parte da minha formação, da minha história de formação. Rose, professor Shafik. Nossa, Rose, coach. Legal. Também, muita. Vamos dar um minutinho. E aí a gente dá início, depois eu deixo essa live aqui no Story. Bom, gente, essa semana eu tô falando o psicoanalisando. Esse momento nessa semana vamos ter de segunda a sexta-feira, live todos os dias nesse horário, dentro da temática que eu vejo que há demanda para vocês, para nós. Então eu tô dedicando essa semana a falar de alguns assuntos que possam ser de interesse nosso, tá bom? Depois aí eu vou continuar lançando pelo menos uma live por semana pra gente estar papeando, não é verdade? Então vocês têm aí essa liberdade de estarem colocando também, falando. Ei, Su, Su também, bem-vinda. Então vocês pode mandar no direct para mim um assunto que vocês gostariam que a gente falasse aqui. Então, de segunda a sexta-feira essa semana, vou fazer live todos os dias às 11h30 dentro da temática. Tanto que a temática hoje de essa questão da mente acelerada, ontem eu falei sobre a gente desacelerar, e aí andou muito esse ponto específico da mente acelerada. Então hoje eu quis tirar o dia para a gente falar só dela, tá bom? Eu vou estar falando um pouquinho mais para você se identificar, para você ver se você tem esse perfil, e aí em sequência a gente vai observando qual que é a nossa demanda aí para continuar falando, tá bom? Vamos então de quarentena aí, quem está confinado, quem está em casa, quem está com o marido em casa, meu Deus do céu. Quem? Os maridos que estão aí com os filhos e esposa em casa. Jesus tem misericórdia da gente, não é verdade? Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela mandando: homem não foi feito para ficar dentro de casa. Quantas concordam aí? Entrou aí um amigo também, né? Quantos concordam aí que homem realmente não nasceu para ficar em casa? Será? Será que é verdade isso? Será?
confirmar aqui minha antena, tá ótima. Que bom. Bom, para deixar registrado, Rose. O professor tá aqui, né, Rose? Você tá no Espírito Santo? Ai, meu Deus, hein? Você queria, né? Se tiver assim, queria que tivesse em casa, né? Bom, para quem não me conhece, para deixar registrado aqui para você, depois se vocês puderem encaminhar para seus amigos, para aqueles que vocês acham que vai ser interessante essa temática. Ah, Rose, está em mock, que delícia! Eu sou a pastora Fabiana, eu sou pastora da Sara Nossa Terra, aqui em Montes Claros, junto com meu esposo. Mas também sou pedagoga, sou psicopedagoga, né, Rose? Sou psicanalista e também coach, né? Mas eu tenho dado mais ênfase nesse momento essas duas atuações e eu queria estar acrescentando mais nesse aspecto profissional para a gente estar nesse momento aí um ajudando o outro, né? A Rose e o Shafi, que eles são proprietários aí da Uniceat, aonde me ajudaram muito dentro dessa formação e amo eles, viu? Obrigada. Bom, então, vamos falar desse assunto? Vamos falar a verdade que a mente acelerada, eu fiz essa chamada porque é a mente que não para, né? Então, se você se enquadra nesse perfil, você tem essa dúvida, eu tenho essa mente acelerada? Eu tenho essa mente que não para? Porque é verdade que, assim, hoje os dias não são tão monótonos como antigamente, outras décadas, né? Mas é muito importante que a gente consiga discernir a que ponto a qual eu estou entrando realmente a um nível severo, a qual isso tem se tornado crônico na minha vida, e eu preciso ter um cuidado, eu preciso ter um acompanhamento, e precisa procurar um médico, um especialista. Mas também é válido essas dicas e falar sobre isso, porque, como eu disse, é uma realidade, né, dos dias de hoje, é muita informação para ser assimilado. Então, a gente pode trabalhar também preventivamente, tomando esses cuidados para eu não chegar a um nível crônico, tá bom? Então, essa mente acelerada, na verdade, alguns chamam de síndrome, mas ela não é tecnicamente enquadrada nessa maneira. Hoje o CID, os DSM, né, que é o nosso manual das doenças aí internacionais, ele não vai ter esse enquadramento, mas sim a ansiedade, que seria a base para desenvolver esse pensamento acelerado. E que também não para nele. Se a gente não cuidar, se a gente não manter a nossa saúde mental, ele só vai progredindo e outras tantas doenças e transtornos severos podem ser, sim, desenvolvidos, tá bom? Então, é muito importante que a gente dê essa devida atenção. Não sei se você está ouvindo um barulhinho aí, mas meu marido resolveu trabalhar no quintal agora. Foca em mim para você conseguir me ouvir. Se tiver algum problema da comunicação, vocês falam comigo, né? Ele tá ligando a máquina ali e tá barulhando um pouquinho aqui. Vamos lá, né? Quarentena, glória a Deus, né? Ele resolveu trabalhar. Tá ali rindo de mim, gente, você acredita nisso? Eles resolvem trabalhar na hora da live. E aí, o que a gente faz, né? Outro tema, né? O que a gente faz? A gente fala que eles pedem algo para ser feito o tempo todo. Na hora da live, eles resolvem fazer. Que maravilha. Então, bom, então assim, como eu dizia, não está enquadrado essa mente acelerada, mas a ansiedade. Então, a ansiedade é a base do que vai nos levar a condicionar nossos pensamentos dessa maneira. Deixa eu tentar ser um pouco mais categórica, porque, como eu falei, ontem falaram muito sobre isso, então hoje eu queria explicar um pouquinho melhor. Tá? Então, essa alteração, ela surge, as pessoas precisam manter a atenção constantemente. Então, são pessoas que estão muito ligadas à produtividade, ele tem que produzir, ele tem um monte de coisa para fazer. São pessoas que estão constantemente sob pressão. Ontem eu falei sobre isso. Não fomos criados para estar 24
24 horas, 7 dias, 365 dias do ano, sobre um ritmo muito intenso, né? Não fomos criados. Olá, tem uma doutora aí, seja bem-vinda. Então, então fomos criados para viver com tanta intensidade, constantemente. Se vivemos por um tempo de intensidade, um ritmo muito puxado, isso tem que ser por um tempo. Mesmo naquele dia nosso que a gente exige muito, né? Exige muito de nós, assim, ele precisa ser por algumas horas. Não dá para ficar 24 horas ligado. Não dá para ficar 7 dias da semana, 365 dias. Não dá. Temos que ter um certo controle disso para manter a nossa saúde. Tá bom? Então, esse tipo de mente acelerada, isso vai se desenvolver sobre pessoas que elas vivem sobre esse tipo de ambiente, sob pressão, produtividade, são os famosos solucionadores de problemas. Então, é verdade, ele gera um ambiente próximo a ele, e muitas vezes aí eu tô focada na questão do ambiente, de trabalho, de estilo de vida, que vai gerar esta mente acelerada, né? Nós vamos falar um pouquinho mais daquilo que eu comecei lá no início dizendo sobre uma realidade. Todos nós temos que ter esse cuidado, porque hoje o excesso de informação é muito grande. Está muito acessível, muitas informações é chegado para nós o tempo todo. Então, todos nós vamos ter que tomar um certo cuidado com isso para que vamos manter essa saúde mental. Mas, por outro lado, também temos aí esse perfil deste trabalhador, que é aqueles conhecidos, os viciados em trabalhos, né? Que são os workaholic, né? Viciados em trabalho. Então, ele sai do trabalho, ele continua trabalhando, ele está em família, a mente dele está no trabalho, ele continua solucionando. Ele realmente não tem controle e a mente dele, obviamente, não vai parar. A mente dele vai estar constantemente produzindo, se movimentando. Então, isso é muito comum acontecer, essa mente acelerada, em executivos, em professores que estão o tempo todo lidando com o excesso de informações, com muitas informações, vamos dizer assim, profissionais da saúde, né, que também tem que estar sempre engajados, aprofundando, né, em toda a teoria para se desenvolver, se tornar competente, jornalistas, escritores. Então, são algumas profissões, chavões aí dentro que costumam desenvolver, mas também não para só por aí, né? Você vai avaliar a sua vida e vai ver se você tem esse estilo de vida. A verdade é que hoje a gente percebe isso, inclusive, em crianças. Nós já temos relatos de crianças onde a mente dela é acelerada. E podemos falar, claro, da predisposição genética. Eu sou como psicopedagoga, eu vou defender para esse lado, né? Porque acredito mesmo, o TDAH, que é uma maneira onde os neurotransmissores, eles trabalham de maneira diferenciada, né? Existe um déficit aí algumas pulsões, então ele já tem uma tendência desde a infância e já vai se manifestar na infância, muitas vezes até já na primeira infância, este quadro, e é uma predisposição genética. Mas também poderíamos falar que uma criança pode viver, será? Acredito que sim, a criança pode estar vivendo essa sintomática relacionada a uma somatização, não uma predisposição genética, mas a uma soma, né? Uma soma do ambiente, das relações, do ritmo dos pais, da cobrança dos pais. É algo que eu particularmente fico assim me cobrando demais, porque eu sou uma pessoa mais sistemática, metódica, então eu tenho que cuidar de mim e tenho que pensar que eu preciso cuidar das pessoas ao meu redor. Então, gente, isso é vida real, né? Então vamos conversar sobre isso. Eu preciso ter esse cuidado e cobro disso. Não posso ficar cobrando as minhas filhas, né? Aquela coisa, vamos
gente, tá com pressa, tá com pressa. Eu falo isso toda hora, mas assim, gente, tem hora que não é necessário. Sabe aquela coisa que eu digo no sentido, vamos, gente, a horário escola. Claro, tem que ensinar que tem horário, que as coisas têm horário para os nossos filhos, mas por vezes nos pegamos acelerando eles em momentos que não há necessidade. Ou mesmo nós somos desorganizados, fazemos uma bagunça no nosso dia, na nossa vida, e daí, de repente, queremos que o menino faça acontecer. E eles não têm esse gerenciamento no dia deles, que cabe a função de secretariado aí a nós, na vida dos nossos filhos. Ei, Josi? Então, cabe a nós. Bem-vindos, pessoal que entrou aí depois, não pude mexer com todos, sejam muito bem-vindos, tá bom? Hoje estamos aí, já fixei a nossa temática, eu vou continuar, porque eu quero ser um pouquinho mais sistemática de um assunto que a gente começou ontem, tá bom? Então, existe tanto essa predisposição genética, como essa questão da somatização mesmo, reflexo daquele ambiente, das circunstâncias, do momento que a gente está vivendo. Então, bom, pesquisando mais para vocês, daquilo que eu vivo, que eu lido dentro de consultório, que eu escuto de colegas, de médicos, né? A gente pode fazer uma listagem aí de sintomáticas, a qual eu posso começar a me avaliar para ver a necessidade de eu correr para um especialista, né? Para um profissional, para que ele possa me ajudar. Então, essa mente acelerada, que tem a base aí da ansiedade, ela vai gerar o quê? Primeiro, a própria ansiedade, né? Eu sou uma pessoa que estou sempre no futuro, estou sempre preocupada com o futuro. Claro que a ansiedade, em certa medida, todos nós vamos ter. O excesso, a demasia, ela vem ao ponto quando ela começa a prejudicar o meu físico, o meu psicológico, ou a minha vida social. Então, ela já começa a se tornar severa, né? Eu começo a dar ataque cardíaco, falta de ar. Eu mesmo fui cardiologista, procurei ajuda, vi quando eu vi, não é meu coração, então são minhas emoções, então tá na hora de eu frear, né? Tá na hora de eu gerenciar as minhas emoções. Então, outra dificuldade dessa mente acelerada, ele tem dificuldade de se concentrar, obviamente, a mente não para. Como que ele vai cair um ponto, né? Ele tem pequenos lapsos de memória e isso é frequente. Ele esquece para onde que está indo, o que eu vou fazer agora, onde que eu pus isso aqui mesmo, mas isso frequentemente, porque a mente dessa pessoa, da mente acelerada, o cérebro dela, ela tem que trabalhar para compensar, ela tem que poupar energia. Então ele trabalha de uma maneira e acaba faltando em alguns pontos, tá? Então, por exemplo, a dificuldade para pegar no sono, porque ele vai ter essa dificuldade de parar, essa irritabilidade fácil, porque a mente, imagina, né? A mente tá cheia, tá rodando ali, ó, né? Não para, então qualquer coisa tá irritado, é aquela pessoa irritável, né? Então ele não consegue descansar o suficiente. Então, quando ele quer descansar, ele tem dificuldade de descansar. Por vezes, dorme até, tenta dormir cedo, mas não consegue parar o cérebro, já acorda cansado, tá? Então, é uma pessoa normalmente inquieta. Eu vejo um padrão de comportamento de confusão, né? Porque não tem aquela ordem, a clareza do que está fazendo, do planejamento. Normalmente é uma pessoa que tem uma certa intolerância para ser contrariado, tem mudanças de humor repentinamente, está sempre insatisfeito, aquela pessoa que está sempre insatisfeita. Então, assim, a pessoa ela perde o poder, ela perde o controle da sua consciência, porque o cérebro ali realmente está a mil. Eu acho que o melhor exemplo que uma vez eu ouvi estudando sobre isso, em uma palestra, foi sobre o HD cheio. Quem já teve esse problema, né? Meu PC aqui mesmo direto, né? Então ele tá com HD cheio. O que acontece? Tá? As coisas não funcionam bem. Custa ligar, custa desligar. Para mudar de uma função para outra demora demais.
tudo tá lento. Então, uma pessoa com a mente acelerada, ela vai se tornar num HD cheio e com muita ali dificuldade de funcionar, tá bom? Então, e aí? E mais sintomas? Quais seriam os sintomas psicossomáticos? Aí, ouvindo os médicos, né, de forma especial, eles vão falar dessas, principalmente aqueles que hoje já se renderam a essas doenças psicossomáticas, né, onde o nosso físico ele vai responder à minha somatização, às minhas demandas emocionais. Ele vai ter dor de cabeça frequente. Normalmente, essa pessoa que a mente dele não para, ele está sempre se queixando de dor de cabeça, está sempre se queixando de dor muscular. Dor muscular, sim. Primeiro que existe uma questão da própria tensão em si. Essa parte eu ainda nem conheço também. Eu tô vendo aqui que eu tô com a tatuagem que minha filha pôs do chiclete em mim. Ele tem uma questão também, assim, da parte que eu não digo tão bem, mas pelo pouco que eu entendo, eu acredito que por o cérebro trabalhar poupando energia, porque ele está acelerado, né? Ele vai ter que, os lapsos de memória se dá por isso. Então ele está poupando energia, então ele não permite ele ali lembrar de tudo, manter a atenção ali o tempo todo, né? Porque ele está guardando energia. E ele precisa, inclusive, guardar energia para os comandos dos nossos músculos, né? E daí penso que nesse ponto que deve vir até a dor muscular. Não sei, se tiver algum especialista pode me corrigir, porque isso realmente é uma ligação que eu faço aqui, né? Porque assim, a dor muscular, onde ele manda o sinal também de que precisa poupar energia para os músculos, e daí vem a sensação de cansaço, né? O nosso cérebro humano está cansado e sente dor, e aí você tem que parar. Então são sinalizações, certo? Tá, pode gerar também a queda de cabelo, a gastrite, e enfim, alguns dos exemplos para essa mente que não para. Então é sério, né, gente? Se a gente começa a ver essa sintomática, uma junção delas, eu tenho que me alertar. Algo eu preciso fazer. Normalmente, essa mente que não para, Kate, bem-vinda. Então, essa mente que não para, ele tem aquela sensação. Vamos ver se você é esse, senão eu vou te pegar, você vai descobrir agora. Ele tem constantemente a sensação, chegou meu marido, então o barulho vai parar lá, tá, gente? Bom, ele tem sempre aquela sensação de que 24 horas é pouco pro meu dia. Se você acordou todos os dias sem sensação, 24 horas não é suficiente para as atividades que eu preciso exercer. Você já tá sendo pego por aí. Aí, para você que é cristão, eu já até te questionaria: será que Deus errou e deveria ter colocado mais horas no nosso dia? Será o Deus que criou os céus e a terra, nós com esse sistema biológico fantástico, André, com essa capacidade que temos, e Deus nos criou, será que Deus errou? Será que Deus errou em criar 24 horas para nós? Não, somos nós que estamos ali não dando conta, né, que seja a predisposição do nosso ambiente, e não estamos gerenciando nossas emoções, não estamos gerenciando nossos pensamentos, e daí nós estamos perdendo o controle de nós mesmos, da nossa vida, dos nossos dias, e começamos a pensar de maneira que realmente vai nos gerar prejuízos, tá bom? Então é válido pensar aí. A verdade é essa: hoje a quantidade de estímulos que recebemos é muito grande. Não é, gente? É televisão, é notebook, é celular, é propaganda, é todo lugar, é notificação chegando o tempo inteiro. Então temos muitos estímulos, e o nosso cérebro está sempre... Aí a doutora falando, as dores cervicais principalmente são associadas com as tensões diárias. E os músculos ficam tensos e com áreas doloridas, nódulos de tensões. Obrigada, doutora. E é isso aí.
Então, assim, nós temos hoje muitos estímulos, né? Estamos recebendo um excesso de estímulos. Você percebe que se você tem TV no seu quarto, você deixa ali ligada a TV e vai dormir, o seu cérebro continua sendo estimulado, né? Você sonha que você está lá, ouvindo o barulho que está passando no filme. Então, realmente recebemos estímulos o tempo todo, que estamos fazendo de forma consciente ou de forma inconsciente, né? Mas estamos recebendo. E por estarmos assim sendo bombardeados, pela nossa mente, mesmo que uma pessoa que não tem uma predisposição genética, podemos estar recebendo e perdendo o controle dos nossos pensamentos, fazendo com que essa mente entre num ritmo insustentável. Então é muito importante que nós tenhamos a devida atenção a essa mente, tá? Então, bom, então o nosso pensamento, ele está aí o tempo todo recebendo esses estímulos, informações, e é interessante outro ponto que eu pontuei aqui para trazer para vocês. Cada informação, ela gera um sentimento, certo? Ah, eu gosto, não gosto, isso me traz dor, isso me traz angústia, isso me dá prazer, isso é legal, isso não é legal, eu tenho minha opinião, enfim, cada informação, ou até mesmo aquele sentimento assim, não dou conta, isso é muito para mim, não estou entendendo nada. Então, cada informação, ela gera um sentimento. Então, imagina, com o excesso de informações que eu vou recebendo e as minhas emoções tentando responder aquilo, ela não dá conta de gerenciar tudo isso. Aí começa a confusão, porque é muita informação de vários tipos e eu ali tentando gerenciar todas estas emoções, né? Então nós não damos conta. Imagina só um exemplo que eu coloquei aqui para vocês, que imagina só você num carro com um acelerador sempre no talo. Não sei como fala aí na sua região, né? No talo, no máximo. Vai andar na cidade e assim, tem hora que a gente está numa avenida, como eu falei, tem hora que é para correr mesmo, né? Tem hora que é para desenvolver. Pode desenvolver, está trabalhando, vai ter um congresso, vai ter um evento, poxa, vai ter que aumentar o ritmo. Então é como se você estivesse numa avenida, tá na hora de acelerar. Mas a gente não fica em avenida toda hora. Entrou dentro da cidade, entrou num bairro, demanda de nós um novo ritmo. A mente acelerada, ela não compreende isso. Que é hora de diminuir. A pessoa vai perdendo esse controle, ela fica o tempo todo com a aceleração máxima. O que vai acontecer se um carro andar em todo lugar na aceleração máxima? Querido, ele vai fazer um estrago nas pessoas que estão ali próximo, né? Ele não consegue, olha até o déficit de atenção aí, né? Ele não consegue observar o que está acontecendo ao redor dele, porque ele está passando, correndo. Então até a própria eficiência, né, fica aí prejudicada. Então isso é sério, vale aí a nossa atenção. Não dá, ele fica o tempo inteiro acelerado. Não pode, gera prejuízos para o carro, que é você, para a sociedade, né, para as pessoas que estão ali ao seu redor. Então não funciona. Nós não fomos criados para estar o tempo todo na aceleração máxima. Faz parte da vida, é uma demanda, mas não dá para ficar o tempo todo. Espero que vocês estejam me entendendo. Então deixa eu encaminhar já para como que a gente lida com isso, não é verdade? Não quero ficar tão longo com vocês. E vamos lá então. Como que a gente trata? Poxa, Fabiana, eu tenho tudo isso. Eu tô tomado, minha mente não para,
várias questões que você falou, eu me identifiquei, tenho vivido prejuízos na minha vida, tenho vivido prejuízos no meu físico, nos meus relacionamentos, no meu casamento, enfim, eu tenho vivido prejuízos disso. Então você precisa de ajuda. Aí você precisa procurar uma pessoa especializada para isso. Quem são as pessoas que vão te ajudar? Um terapeuta, para te acompanhar, te ajudar a fazer o gerenciamento das suas emoções. E um médico. Um médico, porque se está num nível mais severo, crônico, o médico ele vai fazer a avaliação e talvez seja necessário que você seja medicado por um período até que você consiga tomar controle de novo das suas emoções. Então, só o médico pode fazer isso. Volto a dizer, porque ainda tem mudado, mas ainda ouvimos muito isso, psiquiatra, o próprio neurologista vai poder ajudar em alguns pontos também, mas o mais, acredito, indicado seria o psiquiatra. Eu gosto muito para alguns casos, principalmente para aquele que tem alguns transtornos, o neurologista ajuda bastante, ele é o cara, mas eles podem dizer para você qual é a medicação certa e vai fazer o acompanhamento, né? Tanto de inserir essa medicação como posterior de estar retirando ela também. Então, bom, é muito importante que nesse momento você também não procure só o médico. Eu ia dizer que vocês não... Ó o lapso, hein? Ixi! Quem procura o psiquiatra, né, não é louco, né? É pessoas inteligentes, né? Pessoas que se cuidam. E é muito importante que a gente se cuide, tá bom? Então, isso é importante. Agora, tem pessoas que correm para a medicação. Elas correm para a medicação e fogem das terapias. E quem vai te ajudar a fazer esse gerenciamento das emoções e tomar o controle de novo da sua vida é o terapeuta, né? Então, é ele que vai te ajudar. E, normalmente, o que eles vão fazer? Ai, meu Deus, eles vão cortar, eles vão fazer o que comigo? Não, eles vão te ajudar a gerenciar novos hábitos na sua vida, tá bom? Que seja psicólogo, que seja psicanalista, ele vai te ajudar a gerenciar novos hábitos da sua vida. O quê? Como assim? Pausar, vai estudar a sua vida, ajudando você, te orientando algumas pausas durante o dia, a você organizar melhor as suas tarefas, a você incluir, talvez, não sei se você está ouvindo aqui uma musiquinha de leve, particularmente para mim, me ajuda muito. Estratégias, né? Músicas que te acalmam, músicas ligadas ao som da natureza, que te remete a esse descanso, as músicas clássicas, enfim. Ele vai te aconselhar, talvez, a não viver longos períodos, longas jornadas de trabalho, te orientar, te ajudar a criar o hábito de trabalhar quando você estiver trabalhando e não só quando você chegar em casa. Então, ele vai te ajudar sobre isso também. Um outro ponto para quem é assim, que tem muitas atividades, a Rose né, o esposo dela, nosso professor Shafiq, psicanalista, e aí, quando a gente fez um curso, ele fez o acompanhamento comigo, né? E foi uma indicação dele para mim, sabe qual foi? De gerenciamento, e eu aprendi isso, que era, em vez de tirar longas férias, aprender a tirar férias mais curtas e com mais frequência, de tempo em tempo, sabe? Com maior frequência, tirar 3, 4 dias para você, sempre te ajudando a desconectar, né? Eu bem relacionada a este quadro de muitas atividades, né? Eu tenho que gerar produtividade semanalmente. Eu tenho uma série de coisas que eu preciso soltar e que param em mim. Se eu não soltar, para em mim. Então, é muito importante quando eu faço isso. Então, o terapeuta ele vai te ajudar a gerenciar isso. Gente, não é fácil, viu? Quem tem essa demanda precisa procurar ajuda, porque virar e falar que você vai só aplicar isso tudo de uma vez só, dependendo do seu caso, você não vai dar conta,
não vai dar conta. Precisa, sabe, de um mentor, alguém ali que está de mão dada com você, te ajudando a superar e desenvolver novos hábitos. Bom, lembra aí, quem quer aplicar um novo esporte, fazer uma nova, uma reeducação alimentar, o quanto é difícil mudar um hábito. Por isso que é tão importante você ter alguém ali para te ajudar neste momento, tá? Então é aprender. O terapeuta, o médico vai te ajudar com a medicação para ter um resultado se está prejudicando a sua vida, suas relações de maneira significativa, e o terapeuta vai te ajudar a gerenciar esses novos hábitos, e vai te ajudar a mudar, a desligar-se, criar novos hábitos e aprender a desligar. Lembrando que todos nós temos a disposição genética. Todos nós estamos recebendo freneticamente muitas informações. E o nosso cérebro está tentando captar todas elas, responder nossas emoções, não responder a elas, gerenciar elas, não bom? Então é importante essa ajuda. Então eu queria ainda assim, você que fala, não, eu não estou em caso severo, mas eu vejo que é uma tendência social, eu não quero desenvolver isso. Então eu já quero te dar algumas dicas para você que está nesse perfil, para você que já começa a entender a sua vida. Primeira coisa, quando você for estudar, quando você for trabalhar, coloca uma musiquinha ambiente, tá bom? Você coloca uma música ambiente, uma música que te relaxe. Não adianta você colocar lá uma música mas você não mas está alta. Então fere, né? Fere. Tem que estar num nível a qual você consegue ouvi-la, mas ela está te acalmando. Então sempre coloca uma música, vai estudar, vai trabalhar para relaxar. Eu costumo indicar isso, inclusive, quando você vai fazer uma tarefa que você não gosta, para você criar um hábito, né? Eu, para criar o hábito de treinar, e hoje eu gosto, eu escuto audiobook, eu escuto músicas, eu escuto palestras, e assim eu começo a fazer a associação daquilo que eu não gostava de fazer com algo que eu estou gostando, e o meu cérebro entende ali e me ajuda a criar um novo hábito. Então, a música ajuda em vários fatores, né? Fazer uso dessas estratégias ajuda muito, e sobretudo nessa questão de gerar um estado emocional mais de calma, de paz. Eu tenho dificuldade, Fabiana, de chegar em casa e desligar do trabalho. Chega em casa, cria um hábito, coloca uma música que te faz ficar... todo mundo tem uma música assim, né? Eu coloco para acordar a minha música, uma música que me gera paz, né? Para eu acordar bem, acordar não estressada. Então isso é importante, né? Essa semana nós estamos acordando cedo para fazer uma semana da santificação da igreja. Então é difícil para mim acordar antes do horário que eu estou acostumada. Eu já coloco uma música que me ajuda. Então fazer uso dessas estratégias, tá? E a música também ela vai te ajudar a concentrar, esse tipo de música, a concentrar, mantendo assim sua serenidade, tá bom? Outra dica que eu daria para você, não desenvolver essa mente, não chegar a um nível severo, gerando transtornos de ansiedade que possam prejudicar severamente a sua vida, né? Um toque, enfim, esse seria outra live, tá? Separa os momentos que você vai entrar na rede social. Você não pode ficar conectado de 5 em 5 minutos. Isso não funciona. E o seu cérebro vai responder de forma muito prejudicial a essa conexão constante. Eu não consigo, já tentei várias vezes, mas você não desliga do celular. Você não vai conseguir gerenciar seus pensamentos mesmo. Então, organiza a sua vida, organiza as conexões em alguns momentos do dia. Eu vou lá, resolvo tudo, desligo, consigo me conectar e consigo me desconectar. Mesmo que você trabalhe com isso, eu tenho certeza que você não vai ficar ali o tempo todo. Tem serviço que você vai fazer fora, né? Que seja no notebook, falando da conexão com as redes, enfim, com a comunicação. Gerencia, eu faço isso, depois eu entro em conexão.
tá bom? Então, organize os momentos que você vai fazer isso. A questão é, não fique conectado 24 horas por dia. Não se conecte a cada 5 minutos, tá bom? E outra e última dica, que são essas dicas para você não desenvolver, para você manter controle da sua mente, é você conversar com as pessoas. Conversar com as pessoas e conversar pessoalmente, afetivamente, conversar de forma menos pessoal, tá? Impessoal, conversar mais de forma pessoal, melhor. Por quê? Que seria isso, Fabiana? Você, quando conversar com seus amigos, fale das suas vitórias, fale das suas derrotas, brinque com as suas dificuldades. Isso é muito importante, sabe? Da transparência, quem você é. É porque tem pessoas que elas começam a se relacionar, elas relacionam sempre assim, tudo maravilhoso, né? Querem ser super-heróis, já vira sempre conselheiro, você tá ali com seu amigo, só quer ser o conselheiro dele. Isso não tem saúde nisso, né? Então, assim, nossas relações, elas precisam ser de verdade, a verdade sobre nós, que seja os pontos bons e os pontos que precisam ser melhorados. E a gente tem que falar sobre isso. E como que isso me ajuda, Fabiana? Porque se libera essa energia acumulada em você. Tanto aquela energia legal, daquela conquista, daquele avanço, como também daquela energia negativa que está te machucando, que você não está dando conta. Você fala sobre isso, é super legal. Nós estamos com uma live nas quartas-feiras de casais, lá no grupo da igreja, na página da igreja, e eu tenho falado com alguns, é super legal. E a ideia não é eu mesmo e meu esposo que somos mediadores, não é ficar ali como seres perfeitos, mas a gente provocar essa catarse, conversar, rir, brincar e, claro, orientar. Mas é vida real. Então, conversar com seus amigos, converse para valer, né? Converse de verdade. Porque a questão é, quem fica conectado ali o tempo todo, ele está vivendo uma realidade virtual, e a realidade virtual, ela aprisiona a nossa mente aos estímulos que ela está oferecendo. E muitas vezes eu também estou enquadrando qual é o estímulo que eu quero apresentar para os outros também em relação à minha imagem. Então, enfim, eu fico aprisionado. Então, depois eu coloco lá umas fotos minha feliz e maravilhosa, linda, mas eu fico tentando manter. E a verdade é que não. A verdade é que eu não tô dando conta. Na verdade, eu não tô bem. Aí eu vou lá com a minha amiga conversar, eu tenho que manter a imagem que eu coloquei lá. Então, fica insustentável, né? Fica insustentável, não tem saúde nisso, tá bom? Então, assim, quando você se relacionar, relacione também com verdade, né? Lembra, a realidade virtual, ela acaba nos aprisionando. Mas a humanização, ela nos liberta. Então é muito importante que você não se torne aí tão padronizado, mas se torne mais humanizado, tá? Já estou fechando com vocês. A dificuldade, então, vamos viver, essa mente acelerada vai gerar você mais algumas dificuldades nos seus processamentos, nas suas capacidades melhor essenciais, como criatividade, reflexão, capacidade de continuar insistindo em algo, pode gerar aí uma ansiedade crônica, uma insatisfação prolongada. Então, assim, toda essa dificuldade, por quê? Porque a sua mente está trabalhando, poupando energia, porque você está na aceleração máxima. Então ele não quer ficar refletindo muito sobre nada, ele não dá conta de colocar no lugar do outro, porque se colocar no lugar do outro dá um trabalho, não é? Então essa mente, ela não tem essa capacidade de colocar no lugar do outro. Essa mente não tem capacidade de aceitar críticas, que a gente demanda energia sobre isso, né? Então, não tem essa capacidade de aceitar críticas. Ela se torna aquelas pessoas que estão sempre impondo as suas colocações, estão sempre impondo as suas ideias, porque dá trabalho eu desfazer a minha ideia para aceitar do outro, né? A mente que está ali a mil, então ela vai gerar algumas incapacidades das nossas, algumas
em capacidades que são essenciais para nós. Todo dia a gente tem que ser criativo. Eu vou estar sendo, não vou estar sendo. Eu tenho que guardar novas informações. Eu estou com HD cheio lá, não consigo mais colocar mais nenhuma informação, tá? Então, enfim, ela vai gerar prejuízos severos. Se eu não der conta que minha mente está acelerada demais e eu preciso já começar a entrar no estado de alerta e cuidar de mim. E se isso continuar, vai gerar ao ponto de severos transtornos psicológicos, aonde eu realmente posso me tornar incapaz de continuar alguns projetos, algumas relações quais elas eram importantes para mim. Então, vamos dar atenção a essa mente acelerada. Ontem eu falei sobre isso, né? Falei da capacidade de contemplar, do desacelerar, que é uma dificuldade. Hoje eu reservei para falar sobre a mente acelerada e a live já está acabando. Então, eu vou colocar para nós aí o que seria o fechamento do nosso Psicoanalisando. Amanhã tem mais, tá? Que é: a regra é clara, é o que Freud diz. O pensamento é o ensaio da ação. Nosso pensamento é o ensaio da ação. Então eu fecho com você dizendo: cuide dos seus pensamentos, cuide do seu coração. Mantenha a sua saúde, porque você está ensaiando tudo aqui e aqui que vai sair para fora. Tá bom? Beijo para vocês, obrigada por estar aqui. Manda para os seus amigos, vou deixar aqui gravado que você acha que é legal para ele, tá bom? Assiste de novo se você se identifica, para você ir assimilando alguns pontos. Obrigada, Josi, Aline, que estava aí, gente. Me fala sobre o que vocês gostariam de ouvir. Hoje, terça-feira, falando se vocês querem. Tá? Amanhã, 11h30, estou aqui de novo com vocês. Espero vocês. Chama seus amigos, que eu estou amando estar aqui com vocês. Beijão, obrigada por guardando aí no direct, no meu PV, do Zap, o que vocês gostariam de ouvir. Beijo para vocês, obrigada pelo carinho, tá bom? Tchau, tchau.